Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante em seu coração. Nós somos gratos a Deus e estamos alegres por mais uma vez estarmos no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e também aos amantes das Escrituras mais um subsídio das lições bíblicas da CPAD. Nós já estamos no terceiro trimestre de 2019 e nós estamos estudando a respeito de tempo, bens e talentos. E nós já estamos chegando na lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que Deus venha te abençoar grandemente. Inscreva-se neste canal para que você não perca nenhum dos vídeos que nós colocarmos na sequência aqui. E acione o sininho, deixe também o seu comentário e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Muito bem, a nossa lição de hoje tem o nosso texto áureo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição traz o seguinte: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que ao lado do corpo, a alma e o espírito devem ser preservados para a vinda do Senhor Jesus. Você pode perceber que é uma repetição aí da nossa verdade prática, o que nos traz aí a evidência de que este é o tema central da nossa lição. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, e os versículos 16 a 22 e também o versículo de número 25. Queridos, eu estou aqui citando o nome dos irmãos que estão deixando a sua cidade, deixando a sua igreja, o seu nome, nos comentários do YouTube. Só que na última pré-aula eu gastei um tempo enorme ali, mais de 5 minutos, para falar alguns nomes, e houve alguns irmãos que observaram isso. Eu quero ser mais breve hoje, e se eu não falar teu nome hoje, no próximo vídeo eu estarei falando o seu nome em sequência. Então havia mais nomes, mas eu anotei apenas alguns, e os demais eu vou estar mencionando no próximo vídeo. Erivan da Silva Oliveira, de Taboão da Serra, São Paulo, sempre nos acompanhando. O João Paixão, de Vitória, Espírito Santo. Cooperador Wellington, em Colombo, Paraná. Irmã Zuleide Silva, em Sumaré, São Paulo. Osaias Alves Braga, Xinguará, eu não sei se é assim, Xinguará, eu creio que é no Pará. Dulcineia, França. Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. Diácono Rodrigo, Assembleia de Deus Missões, bairro Itaipu, BH. Josenilda Souto, em Natal, Rio Grande do Norte. Francisca Pereira de Souza, em Planaltina, Brasília, Distrito Federal. Valdeci Barbosa, em Itaituba, Pará. José Miguel Siqueira, Barreiros, Pernambuco. E Alfredo, ele é professor em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Mário Vilela, diácono, exerce o ministério em Maceió, Alagoas. Esses são alguns dos nomes que eu retirei dos comentários do YouTube. Há mais nomes lá que deixaram ali a sua cidade. Eu vou estar citando aqui no próximo vídeo, mas eu não quero tomar muito tempo em cada vídeo. Então, na medida do possível, eu vou citando o seu nome também. Muito bem, queridos, a mordomia da alma e do espírito. No primeiro momento, eu sempre me preocupo de trazer uma definição exegética do significado de cada palavra.
Por mais que isto pareça teórico, é necessário que o aluno tenha esse conhecimento para que ele venha se aprofundar aí nas riquezas, nas verdades bíblicas, sempre estudando nos seus termos originais. A palavra alma é nefesh, se escreve com PH, então no hebraico alma é nefesh, que significa ser, pessoa, desejo, emoção, fala também do interior do homem e lugar dos apetites, ou seja, local das vontades e outras definições também, mas estas são as principais. Se você não conseguiu anotar, eu aconselho que você volte o vídeo, mas eu vou repetir mais devagar. Olha só, a palavra nefesh no hebraico significa ser, pessoa, desejo, emoção, interior do homem, lugar dos apetites ou local das vontades. No grego, a mesma palavra alma é psique, que vem as palavras psicologia ou psicossomática. Essas palavras que nós usamos que começam com psique, até travei a língua aqui, mas esta palavra ela é a definição grega, é a palavra grega que é traduzida por alma em nossas Bíblias. Esta palavra psique, ela significa vida, ser vivo, base das experiências humanas. A outra palavra importantíssima na nossa lição é espírito, porque o nosso tema hoje é a mordomia da alma e do espírito. A palavra é ruach, que no hebraico também significa vento, hálito, mente e entusiasmo. Porém, esta não é a nossa definição para o espírito humano. Então vamos para o grego. No grego a palavra é pneuma, que fala de espírito racional, fala de disposição, de influência que preenche e governa a alma de alguém. Esta é a melhor definição. Espírito, que é pneuma no grego, fala de disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Para esta aula eu trouxe aqui alguns conceitos de Eurico Bernstein, que foi um dos grandes comentaristas na Assembleia de Deus, suas obras editadas pela CPAD. E Eurico Bernstein ele define da seguinte maneira: a alma é a parte que orienta a vida do corpo e estabelece o contato com o mundo em redor. A alma é a parte que orienta a vida do corpo e estabelece o contato com o mundo em redor. Enquanto que o espírito é a parte do homem que lhe oferece a possibilidade de relacionamento com Deus. Então, quando o homem se relaciona com Deus, ele o faz através do espírito humano. A alma é a sede dos sentimentos. A inteligência, ela reside também na alma. A alma não está no sangue, como alguns grupos, algumas seitas ensinam, tomando literalmente alguns versículos que estão em Levítico, textos que estão na Torá, dizendo que a alma é o sangue. Não tem esse sentido. A alma não está no sangue. A alma, ela pode ser sim salva. Lembrando que a alma é você. Eu sou alma. Quando Deus fez o homem, lá em Gênesis 2, versículo 7, diz que ele o criou alma vivente. Não diz corpo vivente, nem espírito vivente, mas sim alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. O espírito é a parte invisível do homem, que juntamente com a alma compõe o homem interior. Então é importante que você saiba que espírito e alma são duas coisas, porém são duas coisas que estão correlacionadas. Apenas a palavra de Deus, que é poderosa, pode penetrar a divisão da alma e do espírito, conforme diz o autor aos Hebreus. O espírito é aquela parte do homem que, como uma janela aberta para o céu, lhe dá condições de sentir a realidade de Deus e da sua palavra. O espírito do homem é a sede das suas relações
com Deus. Então, esta é a definição e esta é a diferença entre alma e espírito. Alma é o ser, é o homem. O homem é a alma. Então, o homem é um ser que é a alma, que tem espírito e corpo. Esta é a ordem, vou repetir. O ser humano, ele é alma que tem espírito e corpo. Não é corpo que tem espírito e alma, e nem espírito que tem alma e corpo, mas sim alma, porque está escrito em Gênesis 2:7 que Deus o fez alma. Então ele é a alma que tem espírito e corpo. O espírito do não salvo, daquele que ainda não passou pelo processo da regeneração, é morto, é inativo, é separado de Deus. Então, mesmo o homem que não passou ainda pelo processo da regeneração, que não nasceu de novo ainda, ele tem espírito. Porém, o seu espírito está morto. Porém, a sua janela ela está fechada. Não tem comunicação com Deus. Na salvação, o espírito do homem é vivificado. Você confere isso nas cartas de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, também em Colossenses, capítulo 2 e o versículo 13. Aí vem um assunto importantíssimo na nossa lição, que é sobre a origem da alma. E o nosso comentarista, ainda no primeiro tópico, ele deixa claro que tem 3 teses ou 3 teorias a respeito da origem da alma. A primeira teoria é a da pré-existência da alma. Esta teoria trata da reencarnação, que é a base do espiritismo. Então existem as almas e não sei conforme qual sequência ou qual ordem, elas vão vindo para habitar o corpo de pessoas. Esta é uma heresia, esta teoria da pré-existência. Então, isso daí o espiritismo divulga muito e a base do espiritismo é esta: almas que ficam vagando e que vão e retornam, tomam posse de pessoas, depois voltam, retornam novamente. Esta é a doutrina, é a teoria da pré-existência da alma, que não subsiste ao argumento bíblico. Ainda nessa parte, tem algo bem interessante que fala sobre o pecado, e diz assim: a Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens, Romanos 5:12. Achei totalmente desnecessário esse comentário, porque não diz isso. Se você ler Romanos 5:12, não fala de pecado original, não há menção a esta frase, até porque a frase pecado original não existe na Bíblia. Vou repetir, a expressão pecado original não existe uma única vez nas Escrituras, não tem escrito. Por exemplo, o texto citado, que é Romanos 5:12, não diz que o pecado original passou a todos os homens, e sim que a morte passou a todos os homens. Mas esse não é o assunto da nossa lição, e se você quiser saber mais, eu vou deixar um link abaixo de uma aula que eu gravei com o professor Otoniel já há alguns anos, e lá nós explicamos muito a respeito de pecado original, que é erroneamente ensinado no meio evangélico, a doutrina católica apostólica romana, ensinada aí até mesmo nas nossas revistas de escola dominical. A outra teoria da origem da alma é a criacionista ou criacionismo. Esta é uma teoria que está baseada na filosofia grega e não há embasamento bíblico para ela. E a terceira teoria, que é a teoria bíblica, é a teoria participativa. Ou seja, a alma passa a existir a partir da concepção do ser, ainda no ventre materno. Esta é a visão bíblica. Vou repetir. A teoria participativa diz que a alma passa a existir a partir da concepção do ser, ainda no ventre materno. Então, o homem e a mulher, eles têm a relação, e aí a partir do momento que há esta junção ali do espermatozoide com o óvulo e passa a fecundar. Eu não posso entrar aqui no mérito da questão, porque já não tenho a habilidade para
conhecimento para falar a respeito disso, a partir de que momento que passa a ser um ser vivo. Então isso é muito complicado, e isso já foi tema de uma outra revista que nós estudamos a respeito de ética cristã, quando nós falamos de aborto. Mas o certo é que a alma passa a existir a partir da concepção, não quando a criança nasce, mas ainda no ventre materno, ela já é uma alma, já é uma pessoa. Por isso que nós condenamos veementemente o aborto. Aí eu coloco aqui uma observação. O caso de Jesus, a encarnação de Jesus, é uma exceção a esta regra, pois a sua alma é pré-existente, não sendo gerada, porque você sabe muito bem que Jesus foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. É assim que o Evangelho de Mateus nos mostra. Não teve uma junção humana. Então, a alma de Jesus, que é o seu ser, é pré-existente, nunca foi criada, porque ele é o eu sou. O que foi criado, o que foi gerado no ventre de Maria, é o corpo do Senhor Jesus. Então é importante você entender muito bem a tricotomia, para que você não confunda. O Espírito que estava nele é o próprio Espírito Santo, e a alma é pré-existente, existe desde sempre e sempre existirá. O corpo apenas sendo gerado no ventre de Maria. Então Jesus, ele é uma exceção a esta regra que eu mencionei anteriormente. Indo para o assunto principal da nossa lição, a pergunta que fica é: como exercemos a mordomia da alma e do espírito? Como podemos fazer isso de maneira eficaz? Eu trago aqui algumas recomendações. Primeiro, começando por alimentarmos a nossa mente com coisas boas, utilizando-se aí Filipenses 4, 8 e 9, nós colocando diante de nós tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama. Nós nos alimentando dessa forma, nós conseguimos exercer aí corretamente a mordomia da alma e do espírito. Então precisamos, assim como o nosso corpo necessita de alimento, você não pode simplesmente dizer: não vou mais me alimentar. Isso não é possível. Você vai ter um problema de saúde, e se persistir nisso, você vai morrer. Então é necessário, o alimento é necessário para o corpo. Assim também a nossa mente, a alma, o coração, o nosso espírito necessitam ser alimentados. E para isso nós precisamos selecionar aquilo que nós estamos comendo, entre aspas, aquilo que nós estamos colocando para dentro de nós. Nós precisamos selecionar para que possamos exercer de forma adequada a mordomia da alma e do espírito. Segundo, exercendo a piedade conforme as Escrituras. Quando você vive o Evangelho genuíno, quando você vive a essência do Evangelho, você começa a ser piedoso para aqueles que estão à sua volta. Então, esta é uma recomendação do apóstolo Paulo, é uma recomendação bíblica. Assim como o corpo necessita do exercício físico, é muito bom se você pratica exercício físico, mas é necessário também exercitar a piedade, conforme nos ensina as Escrituras. Terceiro lugar, submetendo a nossa vida ao Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo, que é Deus e que habita em nós, tenha o controle. Então, quando que eu vivo uma vida segundo o Espírito? Quando o Espírito Santo, que habita no meu espírito humano, controla a alma, que controla o corpo. Vou repetir. Eu só vivo uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne, quando o Espírito Santo, que é Deus, que habita no meu espírito humano, ele passa a controlar o espírito humano, e este espírito humano controla a alma, que controla o corpo. Este é o homem que vive segundo o Espírito. O homem que vive segundo a carne é o corpo, a ordem é inversa. É o corpo, é a alma que dá ordens para o corpo, e a alma é tendenciosa, e o corpo acaba realizando os seus desejos, as suas vontades. É aí que o homem comete o pecado, que o ser humano comete o pecado. Em quarto lugar, produzindo o fruto do Espírito, que é o natural de todo salvo.
Então, todos nós que nascemos de novo, nós não temos a opção de produzir o fruto do Espírito. É o normal, todo salvo, produzir o fruto do Espírito, conforme está aí na sua leitura bíblica em classe, em Gálatas, capítulo 5, versículos 22. É normal que você produza o fruto do Espírito. Se você não produz, há alguma anomalia, há algo de errado com o evangelho que você está vivendo. Mas todo salvo produz sim o fruto do Espírito. Se eu estou afirmando que todo salvo produz o fruto do Espírito e há alguém que se diz crente e não produz o fruto do Espírito e sim as obras da carne, é preciso voltar. É preciso voltar, ver o que aconteceu aí, e ao invés de ser convencido por você mesmo, você deixar que o Espírito Santo venha te convencer dos seus pecados e você se arrepender e começar a viver a nova vida em Cristo Jesus. Em quinto lugar, como exercermos a mordomia da alma e do Espírito. Em quinto lugar, deixando a excessividade das coisas materiais, até mesmo as lícitas. Vou repetir. Deixando a excessividade das coisas materiais, até mesmo das coisas lícitas. Porque tem muitas coisas que não são ilícitas, que são lícitas, mas são coisas materiais e que nos roubam o tempo, nos roubam a energia. Nós acabamos gastando tanto tempo nisso que deixamos de lado o nosso espírito, a nossa alma, esquecendo que eles precisam ser cuidados. Então esse é um detalhe aí para você pensar. E também, principalmente, em último lugar, principalmente deixando Cristo ser gerado em você. Então, quando que você vai conseguir realmente exercer corretamente a mordomia da alma e do Espírito? Quando Cristo for gerado em você. Quando você já não viver mais para seus desejos, para suas vontades, e sim Cristo habitar o teu ser. Aí sim você vai viver de forma correta, você vai exercer de forma correta a mordomia da alma e do Espírito. Então veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, que é o nosso texto principal, ele diz: andai em espírito, versículo 16, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar em espírito, se o espírito controlar a alma, que vai controlar o teu corpo, se você seguir esta ordem, você vai viver segundo o Espírito e não vai perder esta guerra para a carne. Porque Paulo vai dizer na sequência, no 17, que há uma guerra. Carne cobiça contra o Espírito, Espírito contra a carne, e esses se opõem. Mas se você é guiado pelo Espírito, você já não está mais debaixo da lei. E aí ele vai elencar na sequência, nos versículos 19, 20, 21 e 22, as obras da carne, que aquele ser que se deixa dominar, que ignora o Espírito Santo habitando no seu espírito humano e segue a sua alma, segue as suas emoções e deixa o corpo viver, o corpo crescer, ele acaba cometendo as obras da carne. Agora veja a gravidade disso, porque no versículo de número 21, o finalzinho dele diz assim: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem vive nesta vida de pecado, que esses pecados que são elencados aí nos versículos 19 até o 21, eles não herdarão o reino de Deus. O nosso desejo é estarmos com Cristo para sempre no seu reino. É produzindo o fruto do Espírito que nós vamos conseguir chegar lá. E todo salvo produz o fruto do Espírito. Se esses poucos conceitos foram úteis para você, não deixe de dar o seu joinha, deixe o seu comentário e continue orando por nós. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.